Tudo começou a mudar no dia em que ele percebeu que não era a vida que estava travada. Era a forma como ele pensava sobre a própria vida que vinha mantendo tudo no mesmo lugar. Durante muito tempo, ele acreditou que os problemas estavam sempre fora. Falta de oportunidade, pessoas erradas, momentos ruins, circunstâncias difíceis, azar, tempo errado, apoio insuficiente. E, para ser sincero, muitas dessas coisas realmente existiam. A vida não tinha sido fácil. Houve portas fechadas, houve frustrações, houve momentos em que parecia que tudo estava conspirando contra ele. Mas existia algo ainda mais silencioso acontecendo dentro dele. Algo que por muito tempo passou despercebido. Antes mesmo da realidade se mover, a mente dele já havia decidido o resultado. Antes de tentar, ele já imaginava o fracasso. Antes de confiar, já esperava a decepção. Antes de sonhar, já preparava o próprio coração para a queda. E foi exatamente isso que começou a mudar tudo no momento em que ele conseguiu enxergar. Porque pensamentos não são apenas ideias soltas, eles se tornam filtros. E filtros moldam a forma como você vive. Ele começou a perceber que existia um padrão mental se repetindo em praticamente todas as áreas da vida. Sempre que algo novo surgia, a primeira reação não era curiosidade, era defesa. A primeira voz interna não dizia, talvez dê certo, dizia, não crie expectativa. Não dizia, vale a pena tentar, dizia, melhor não se frustrar. E por muito tempo ele chamou isso de realismo. Achava que estava apenas sendo racional, maduro, preparado para a vida real. Mas, com o passar do tempo, começou a perceber que aquilo não era clareza, era condicionamento. Era um jeito de pensar construído a partir de dores antigas, de experiências que o ensinaram a esperar o pior, a não confiar demais, a não acreditar muito em si mesmo. E esse jeito de pensar começou a influenciar tudo. Influenciava as decisões que tomava, as oportunidades que evitava, as relações que não aprofundava, os sonhos que abandonava cedo demais. Sem perceber, ele estava vivendo uma vida filtrada pelo medo. Talvez esse seja um dos pontos mais silenciosos e mais perigosos da mente. Você começa a acreditar que a forma como pensa é a própria realidade. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Durante anos, ele não percebia que não estava vendo a vida como ela era. Estava vendo a vida através de um padrão de pensamento já condicionado pela dor, pelo medo e pela expectativa constante de frustração. Foi então que algo aconteceu. Não foi um grande evento, não foi uma virada externa, foi uma percepção interna. Em um momento de silêncio, depois de mais uma situação que se repetia do mesmo jeito, ele fez uma pergunta que nunca tinha feito com tanta sinceridade. E se não for a vida que está sempre dando errado? E se for a forma como eu estou pensando sobre tudo isso? Essa pergunta mexeu profundamente com ele, porque pela primeira vez, a atenção saiu completamente do lado de fora e voltou para dentro. E quanto mais ele observava, mais percebia o padrão. Ele não apenas vivia situações difíceis, ele antecipava mentalmente a dificuldade antes mesmo dela existir. Criava cenários de fracasso antes da tentativa. Imaginava rejeições antes das conversas. Esperava decepções antes de qualquer vínculo se aprofundar. Era como se a mente dele estivesse sempre um passo à frente, mas não para construir e sim para se defender. E isso começou a trazer uma clareza dolorosa. Muitas vezes, ele não estava reagindo à vida, estava reagindo aos próprios pensamentos sobre a vida. Essa descoberta foi enorme, porque significava admitir que parte do sofrimento dele não vinha apenas do que acontecia, mas da forma como ele interpretava o que acontecia, e até mesmo do que nem tinha acontecido ainda. Quantas vezes ele deixou de tentar algo porque já tinha certeza mental de que não daria certo? Quantas vezes sabotou relações porque já esperava ser decepcionado? Quantas vezes desistiu antes do primeiro passo porque a mente já tinha desenhado o pior cenário possível? E talvez isso esteja fazendo sentido para você agora também. Talvez exista uma forma de pensar que você já naturalizou. Um padrão mental que parece apenas cautela, apenas prudência, apenas maturidade. Mas talvez, no fundo, isso esteja impedindo que a vida se mova.
porque a mente cria caminhos invisíveis. E quando você pensa sempre da mesma forma, começa a viver sempre da mesma forma. Foi exatamente isso que ele começou a entender. Não era apenas sobre positividade ou negatividade. Era sobre consciência. Era sobre perceber que o pensamento que surge automaticamente nem sempre é verdade. Às vezes, é apenas repetição. Às vezes, é apenas medo disfarçado de lógica. Às vezes, é apenas uma ferida antiga, tentando proteger você de sentir de novo. E foi no momento em que ele parou de acreditar automaticamente em tudo o que a mente dizia que a vida começou a abrir novos espaços. Pela primeira vez, ele começou a questionar a própria narrativa. Isso realmente é um fato? Ou isso é apenas a forma como eu sempre pensei? Esse medo é sobre agora, ou vem de algo antigo? Essas perguntas mudaram tudo, porque criaram distância entre o pensamento e a verdade. E nessa distância nasceu algo que ele não tinha havia muito tempo. Escolha. Agora ele já não reagia no automático. Observava, respirava, questionava e aos poucos começou a agir diferente. Talvez não com perfeição, talvez ainda com medo, mas diferente. E quando a forma de pensar muda, a forma de viver inevitavelmente começa a mudar junto. Foi exatamente aí que tudo começou a mudar. E quanto mais ele sustentava essa nova forma de observar a própria mente, mais percebia algo que nunca tinha enxergado com tanta clareza. Não eram apenas os acontecimentos que definiam a vida dele, era o significado que ele dava a cada acontecimento, porque durante muito tempo a mente funcionou como uma espécie de filtro automático que transformava qualquer dificuldade em prova de incapacidade, qualquer silêncio em rejeição, qualquer atraso em fracasso, qualquer obstáculo em sinal de que deveria desistir. E isso criava uma prisão silenciosa, porque a realidade nem sempre era tão dura quanto a interpretação que ele fazia dela. Mas como ele nunca parava para questionar, tudo parecia verdade absoluta. E foi exatamente isso que começou a mudar. Ele passou a perceber que nem todo pensamento merece ser obedecido. Nem toda narrativa interna é real, nem todo medo é um aviso verdadeiro. Muitas vezes é apenas um reflexo de experiências antigas que ainda tentam proteger você de dores que já passaram. E essa percepção foi uma virada profunda, porque pela primeira vez ele conseguiu separar aquilo que estava acontecendo daquilo que a mente estava construindo sobre o que acontecia. E essa diferença mudou completamente a forma como começou a viver, porque antes reagia automaticamente, agora ele observava, antes concluía rápido, agora questionava, antes deixava o medo decidir, agora permitia que a consciência participasse. E quanto mais fazia isso, mais enxergava quantas oportunidades tinham sido perdidas não por falta de capacidade, mas por excesso de pensamentos limitantes, quantas relações tinham sido enfraquecidas não pelo outro, mas pela expectativa constante de decepção, quantos sonhos tinham sido deixados de lado, não porque eram impossíveis, mas porque a mente já havia decretado a derrota antes mesmo da tentativa, e isso trouxe uma mistura de dor e libertação. Dor por perceber quanto tempo viveu no automático, e libertação por entender que não precisava continuar, assim porque agora existia escolha. Agora existia espaço entre o pensamento e a ação, e esse espaço se tornou o ponto mais importante da transformação dele, porque foi ali que ele começou a reconstruir a própria vida, não do lado de fora primeiro, mas dentro, mudando a forma como conversava consigo mesmo, mudando as perguntas que fazia antes de agir, mudando a narrativa que sustentava sobre quem era e sobre o que merecia viver. E isso começou a refletir em tudo, na postura, na confiança, nas decisões, nos movimentos que antes não teria coragem de fazer. Porque quando a forma de pensar muda, a energia com que você se apresenta ao mundo também muda, e o mundo responde de forma diferente, não por magia, mas porque suas ações mudam, suas escolhas mudam, sua presença muda. E foi exatamente isso que ele começou a sentir.
como se pela primeira vez estivesse vivendo a vida real e não apenas a versão distorcida que a própria mente vinha repetindo há anos. E talvez esse seja o ponto mais importante para quem está ouvindo essa história agora. Entender que muitas vezes o que está te travando não é a vida em si, é a forma como você aprendeu a pensar sobre ela. O padrão automático que interpreta tudo sempre pelo medo, pela escassez, pela expectativa do pior. E no momento em que você começa a questionar esse padrão, algo se abre, porque aquilo que era automático deixa de ser invisível, e aquilo que deixa de ser invisível pode ser transformado. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a mudar de verdade para ele, porque ele parou de pensar da mesma forma, e pela primeira vez em muito tempo, a vida deixou de se repetir. E foi exatamente quando ele percebeu que a vida já não precisava continuar se repetindo, que algo ainda maior começou a acontecer dentro dele, porque a mudança não estava apenas na forma como ele reagia às situações, estava na forma como ele começou a se enxergar. E isso mudou tudo, porque durante muito tempo ele se viu como alguém preso aos próprios ciclos, alguém que sempre acabava no mesmo lugar emocional, nas mesmas dores, nas mesmas frustrações, como se houvesse algo inevitável em sua trajetória. Mas agora começava a entender que aquilo nunca foi destino, foi padrão. E padrão pode ser quebrado, pode ser observado, pode ser reescrito. E essa consciência trouxe uma sensação nova de poder sobre a própria vida. Não um poder fantasioso, mas o poder real de interromper aquilo que antes acontecia no automático, porque pela primeira vez ele conseguia identificar o exato momento em que a mente começava a puxá-lo para a velha narrativa, aquele instante em que surgia o pensamento de desistência, o medo de falhar, a expectativa de que nada daria certo, e ao invés de seguir automaticamente esse fluxo, ele respirava, questionava e escolhia agir diferente. E é exatamente aí que a transformação se consolida, no momento em que você não deixa o velho pensamento decidir pelo novo futuro. E quanto mais ele repetia esse processo, mais percebia que a mudança real não acontece em grandes eventos, ela acontece nesses pequenos segundos invisíveis em que você escolhe não obedecer à mesma voz de sempre, porque são essas pequenas escolhas que, acumuladas ao longo do tempo, constroem uma nova identidade, uma nova forma de viver, uma nova relação com a própria mente. E foi exatamente isso que começou a nascer nele. Ele já não era mais a pessoa que acreditava cegamente em cada pensamento que surgia. Não era mais alguém dominado pela primeira narrativa interna. Agora existia consciência. E consciência muda tudo, porque aquilo que antes controlava no escuro perde força quando é visto com clareza. E isso começou a refletir diretamente na forma como ele se movia no mundo. Ele começou a se permitir tentar antes de imaginar a derrota. Começou a falar antes de supor rejeição. Começou a avançar antes de criar mentalmente todos os cenários de fracasso. E isso trouxe resultados que, para ele, pareciam quase impossíveis, não porque a vida tivesse mudado do dia para a noite, mas porque ele finalmente deixou de sabotar a própria trajetória com a forma como pensava. E talvez essa seja a maior virada de todas. Entender que muitas vezes a realidade não está tão travada quanto a mente faz parecer, porque o pensamento tem o poder de ampliar dores, limitar possibilidades e transformar medos em aparentes verdades. E quando você passa tempo suficiente vivendo dentro dessas verdades construídas, começa a acreditar que a vida é exatamente daquele jeito, quando na verdade você está vivendo apenas a repetição de uma narrativa interna. E foi exatamente isso que ele deixou para trás. Ele parou de viver dentro da história que a mente repetia e começou a construir uma nova história a partir da consciência. E essa nova história não era perfeita. Ainda existiam dúvidas, ainda existiam medos, ainda existiam dias difíceis. Mas agora, nada disso tinha mais o mesmo poder, porque ele já não confundia pensamento com realidade, já não confundia medo com verdade, já não confundia insegurança com destino.
E isso deu espaço para que algo muito maior finalmente começasse a nascer. Um futuro que não fosse continuação automática do passado. E talvez isso esteja falando diretamente com você agora, porque talvez exista uma forma de pensar que você naturalizou por tanto tempo que já nem percebe o quanto ela influencia a forma como vive. Talvez exista uma voz interna que você acredita ser a própria realidade, quando na verdade é apenas um padrão repetido por anos. E se você conseguir enxergar isso, se conseguir criar esse pequeno espaço entre o pensamento e a ação, talvez tudo também comece a mudar para você. Porque foi exatamente assim que começou para ele, não quando a vida ficou mais fácil, mas quando ele finalmente parou de pensar da mesma forma. E no fim foi exatamente isso que transformou a vida dele por completo, porque ele entendeu que não era o mundo que precisava mudar primeiro, era a forma como ele se posicionava diante do mundo. E essa percepção trouxe uma paz e uma força que ele nunca tinha sentido antes, porque durante anos acreditou que a mudança dependia de algo externo acontecer, de uma oportunidade perfeita surgir, de alguém aparecer, de um cenário ideal finalmente se formar. Mas agora ele sabia que a primeira mudança precisava acontecer dentro, na forma como interpretava a própria realidade, na forma como conversava consigo mesmo, na forma como respondia aos pensamentos que surgiam automaticamente. E isso mudou tudo, porque a partir do momento em que ele deixou de alimentar a velha narrativa, a realidade deixou de seguir o mesmo roteiro. Os ciclos começaram a enfraquecer, as reações automáticas perderam força e o futuro começou a se abrir de um jeito que antes parecia impossível, não porque os problemas desapareceram, mas porque agora ele já não se entregava à mesma leitura mental de sempre. Ele conseguia olhar para uma dificuldade sem imediatamente transformá-la em fracasso. Conseguia ouvir um silêncio sem interpretá-lo como rejeição. Conseguia enfrentar um obstáculo sem decretar que tudo tinha acabado. E essa mudança aparentemente simples foi o que redefiniu completamente a trajetória dele. Porque quando a mente para de antecipar a derrota, a vida ganha espaço para surpreender. E foi exatamente isso que aconteceu. Oportunidades que antes ele deixaria passar começaram a ser aproveitadas. Relações que antes seriam sabotadas começaram a ser construídas com mais verdade. Decisões que antes seriam tomadas pelo medo passaram a ser tomadas com consciência. E quanto mais ele vivia assim, mais percebia que a maior prisão nunca foi externa. Foi a repetição silenciosa de uma forma de pensar que limitava tudo antes mesmo de começar. E talvez essa seja a maior verdade de toda essa história. Muitas vezes não é a vida que está parada, é a mente que continua presa ao mesmo padrão. E enquanto esse padrão não é questionado, tudo parece repetir. As dores, as frustrações, os resultados, os caminhos. Mas no instante em que você interrompe essa lógica automática, algo novo finalmente tem espaço para nascer. E foi exatamente isso que ele descobriu. A vida começou a mudar quando ele deixou de pensar da mesma forma, porque no momento em que a mente deixa de reproduzir o passado, o futuro deixa de ser apenas repetição. E talvez esse seja o ponto mais importante para você agora, perceber qual pensamento tem decidido a sua vida sem que você note, qual narrativa você vem repetindo sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre as oportunidades, sobre aquilo que acredita merecer, porque pode ser exatamente aí que está a raiz do que ainda está travado. E se você conseguir enxergar isso, se conseguir questionar aquilo que parece automático, talvez a sua vida também comece a mudar, não por sorte, não por acaso, mas porque você finalmente deixou de obedecer à forma antiga de pensar que vinha mantendo tudo no mesmo lugar. E foi exatamente assim que tudo começou a mudar para ele.